tá? Mas assim, eu vou dizer que não foi importante pra mim ter lido? Foi. Pra mim foi importante. E pra uma pessoa que busca tratamento, tu acha que existe certa validade em buscar um tratamento de psicanálise? Ou tu acha que, tipo, muito melhor... Aí já TCC? estamos em outra conversa, né? Aí já saímos da conversa do você, enquanto psicólogo, precisa saber várias coisas e precisa ler várias coisas, ainda que você vá aplicar só uma ou duas dessas Eu achei bem coisas. importante essa tua visão, assim, muito... É plural e, ao mesmo tempo, eu enxergo por outro ponto de vista, porque eu sempre ficava, tipo assim, até frustrado de imaginar a frustração de quem ia fazer psicologia, mas no teu argumento, no teu discurso, eu vejo que dá pra reacender uma chama de paixão em quem tá cursando e não ficar, tipo, pensando, meu Deus, que inferno, estudar esses desgraçados que eu odeio. Não tem por que Gostei pensar disso. isso. Eles são brilhantes, né? Eles são os pais de teorias e de abordagens, não à toa. Né? Ninguém inventa alguma coisa se não for brilhante, se não for genial, se não tiver o seu mérito, né? Pô, então... eu adorei esse ponto de vista. Adorei. Eles têm muito mérito, muito mérito. Assim, eu sou apaixonada por Carl Rogers. Se eu pudesse escolher uma pessoa Pra fazer pra uma sentar troca de ideia. assim, pra conversar, sem sombra de dúvidas, eu escolheria Rogers. Né? Acho que eu gostaria de conversar com Freud também, não me incomodaria de conversar com ele, não. E acho, inclusive, que Freud não seria psicanalista, né? Hoje. Freud era um cientista. Ele era um cara moderno, vamos dizer, Conectado com a ciência, entende? Assim, Acho que ele era aquariano, objetivo... Era Não sei. Não sei quando Piada, Freud nasceu. né? Não, é totalmente Ele morreu piada. no dia do meu aniversário, isso eu sei. Ele morreu 22 de setembro. Caralho. Olha... Eu li a biografia dele, que inclusive também recomendo, a biografia do Peter Gay, que escreveu sobre Freud. Peter Gay, que sobrenome curioso. Mas não é assim. Se escreve gay mesmo. É, gay. Caralho, pô. Nem sabia que era um sobrenome. E ele é Que americano. engraçado, pô. E ele escreveu Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo. E ele conta toda a vida do Freud. E é a única biografia do Freud não autorizada. Porque o Freud escreveu uma autobiografia, que tá nos escritos dele, né? Tá no primeiro volume dos 24, que na verdade são 23 livros e um índice no final. Ele escreveu a biografia dele. E depois um amigo dele escreveu a biografia dele também. Só que o Freud leu e disse, essa parte aí da cocaína você tira. Essa parte aqui que eu me envolvi com a paciente, tira também. Então, assim, foi tudo selecionadinho. Ele queria deixar a melhor imagem. Claro, e esse bonitão. Peter fez... O Peter Gay falou de tudo, assim. Falou do envolvimento dele com a cunhada, né? Que ele teve um caso com a irmã da esposa dele. Nossa, pô, que loucura. Então, assim, falou disso. Falou da questão, né, do uso da cocaína, que ele usava. Ele receitava para os pacientes, né? Então, assim, é uma biografia a mais completa que a gente tem, né? Do Freud Deve ser muito legal, É pô. muito legal. Cara, a tua paixão por essas coisas está acendendo um fogo dentro de mim, que dá o mesmo entusiasmo, é contagiante. Você vai sair né? daqui querendo fazer psicologia. Nossa, mas eu já saí muito querendo. Eu tava cogitando até fazer alguma pós, alguma coisa assim, né? Mas eu não sei bem qual é o limite, né, de transicionamento de áreas. Porque eu faria 100% por prazer, né? Porque não tem problema, não. Mas talvez, né? Eu tenho que melhorar minha gestão de tempo. Pra atuar, não tem problema nenhum. Mas a título de um paciente escolher um terapeuta, qual você acha que ele deve escolher? E você acha que ele deve cogitar, por exemplo, um psicanalista ou alguma coisa assim? Então, eu vou novamente fazer uma analogia. Eu gosto de analogia para explicar as coisas. Eu acho que facilita. Imagina que você... Eu tô sentindo que é uma analogia muito boa. Imagina que você... Não vou falar você não, porque tem gente que fica incomodada com isso, né? Tem gente que tem uns pensamentos mágicos, assim, do toque, e aí se incomoda um pouco. Tá, pode ser assim. eu. Eu não tenho. Imagina que eu tenho câncer. Tá. Imagina que eu tenho câncer. Entendi. Tem pessoas que não gostam, né? Que falam assim, eu tenho câncer, Deus me livre, né? Enfim. É um pouco de pensamento mágico isso, né? Tá no espectro do toque ali, bem levinho, mas tá. Imagina que eu tenho câncer, tá? E aí, eu tenho algumas possibilidades de tratamento pro meu câncer. Ok? Então, eu vou num médico e ele me diz assim, olha, eu faço um tratamento para câncer que é com homeopatia. Você pode tomar aqui 10 gotinhas desse, 10 desse, 10 desse e tal, e você vai ficar curada do câncer, tá bom. Aí eu vou em outro médico e aí ele me diz assim, olha, eu já curei uns 50 pacientes com água, limão, glutamina e gratidão. Então, se todos os dias você espremer o limão na água, botar a glutamina, misturar, gratidão ali pela água, pela vida, você se cura.
tá? Essa é uma outra opção de tratamento que eu tenho. Aí eu tenho uma outra opção de tratamento que é tomar uns remédios, sei lá, via oral. E, por fim, eu tenho a última opção de tratamento, que é a quimioterapia, tá? Então, assim, que te traz evidências. Pronto, aí vou chegar lá. Tá. Aí, quando você vai, né, buscar na literatura, o que a literatura te diz? A literatura te diz que teve lá uma pessoa na Sibéria que curou do câncer com homeopatia. Aí a literatura te diz que glutamina e gratidão curou 2 pessoas. Aí a literatura te diz que essa opção via oral, que é mais leve, não cai o cabelo, sei lá o quê, curou 500 pessoas. E por fim, a literatura te diz que a quimioterapia curou, sei lá, 60% dos pacientes que fizeram o tratamento. Milhares, sei lá. Milhares. Muito mais. Qual você vai escolher? Você pode escolher o que você quiser. Você tá trabalhando com probabilidade, entende? Então, assim, eu posso pensar, olha, pra mim, perder o cabelo é pior do que morrer. Eu não quero perder o meu cabelo. Eu não vou perder o meu cabelo. Então, eu vou fazer o tratamento que é via oral, porque o cabelo não cai. Ah, mas só curou 500 pessoas, o outro curou 5 milhões. Não, mas eu vou fazer esse. Você entende? Opção. É minha opção. Por quê? Porque pra mim, perder o cabelo é a pior coisa que pode acontecer. Tá? Então, eu não vou na probabilidade daquilo que tem mais chance de dar certo. Eu vou na probabilidade daquilo que eu gosto, daquilo que tá mais alinhado com os meus valores, com aquilo que eu escolhi pra minha vida, etc, etc. No tratamento psicológico, a gente deveria seguir a mesma lógica. Então, existem tratamentos que têm mais probabilidade de dar certo. Quando a gente tá falando de ciência, quando a gente tá falando de tratamento, seja ele médico, psicológico, psiquiátrico, o que seja, a gente não tá falando de certeza, a gente tá falando de probabilidade. Então, tem a filha da prima da sua vizinha que fez psicanálise e resolveu toda a vida dela. Tem, né? Agora, quando a gente tá falando de um transtorno mental, a gente tá falando de depressão, a gente tá falando de ansiedade, a gente tá falando de transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade narcisista, a gente tá falando, enfim, de qualquer transtorno mental. Existem estudos, existem evidências na literatura que mostram pra gente aquilo que tem maior probabilidade de dar certo. Mas você, fermento, quer seguir o tratamento que a filha da prima da sua vizinha fez. O problema é teu. Entende? Então, o meu papel na internet, o papel de outras pessoas que fazem divulgação científica, é só mostrar para as pessoas, porque às vezes o leigo nem sabe disso. Às vezes o leigo nem sabe que tem um tratamento que tem maior probabilidade de dar certo do que outros. Mas não é certeza também, entende? Sim. É probabilidade. Estamos trabalhando com probabilidade. Então, só para você ter uma ideia, na ciência tem uma coisa que se chama NNT. Número necessário para tratar. Tá, o que é isso? O que é que isso significa? Significa que de tantos pacientes que eu trato com aquele tratamento X, eu consigo um resultado superior a não fazer nada, por exemplo. A estar na fila de espera de um tratamento, tá? E aí a gente compara... Placebo, sei lá. Não fazer nada com fazer aquele tratamento X ou tomar uma pílula de farinha e tal, etc. E aí, pra você ter ideia, o NNT da terapia cognitivo-comportamental, que é o melhor NNT que a gente tem hoje dentro da psicologia, é de 6. Tá. Ou seja, 5, 6. Depende do estudo. Para cada 5 pacientes que eu trato, 1 resolve o problema. Tá? Que é um NNT bom, é um NNT razoável. Apesar de, né, a gente ouvir assim, pô, então 4 vão ficar, não vão resolver? Mas é razoável. Quando você vai, por exemplo, pra psicanálise, a gente tem um NNT de 15. Tá. Então, a cada 15 pacientes que eu trato, eu consigo resolver 1. Caralho, velho. Sacou? Então, assim, é 3 vezes pior. Sendo que nossa, é muito... Tipo, muitas vezes vale mais a pena não fazer nada. Tem um estudo, inclusive, que foi da década de 70, que chegou exatamente nessa conclusão. Entre não fazer nada e fazer psicoterapia, era a mesma coisa. Nessa época aí, na década de 70, não tinha comportamental nem cognitiva, tá? Ele fez o estudo com psicanálise, humanistas e fenomenológicas. Espera. Curso natural da doença. Tipo assim, a depressão, ela tem um curso. Você entrou num quadro depressivo agora, normalmente, em 6 meses, você vai remitir os sintomas. Tá? Você vai estar sem sintomas em 6 meses, se você não fizer nada.
ok? Se for o seu primeiro quadro depressivo, não tô falando, claro, de uma depressão refratária, de uma depressão crônica. Tô falando assim, condições normais de temperatura e pressão. Você tava bem, entrou num quadro depressivo, em 6 meses você vai sair. Se você não fizer nada. Então, esse estudo da década de 70 mostrou exatamente isso. Não fazer nada e fazer psicoterapia, nesses moldes, é a mesma coisa, né? O que te dizem quando tu diz isso? Qual é o argumento contrário de um psicanalista? São vários. Desde me xingar pessoalmente, Tá, né? Desde me ofender. É praxe, né? Dá pra imaginar, até porque tu tem uma ironia cômica muito prazerosa. Desde me ofender, me xingar pessoalmente. E o argumento, assim, que as pessoas mais usam é que a psicologia é uma ciência diferente. A psicologia é diferente. A psicologia trabalha... Não é uma ciência, Trabalha com o subjetivo, trabalha com coisas que não são mensuráveis. Então, o que é uma falácia total, né? Sim, total e absoluta. Então, assim... É um tratamento biológico, né? Tu muda de fato. Exatamente. Então, assim, essa ideia de que a psicologia não pode ser testada, inclusive foi o argumento que usaram lá na década de 70. Quando esse cara publicou esse estudo, o Carl Rogers, que eu acabei de falar, que é ótimo, que eu adoro, etc., ele foi o primeiro a dizer... Sabe o que a gente vai fazer a partir de agora? Não vamos mais fazer estudos em psicoterapia. Eu sei que funciona. Puta que pariu. Eu tô com o meu paciente na minha frente. E você que é psicólogo, você também sabe que funciona. Então, assim, vamos abolir estudos na psicologia. A gente não precisa de estudo científico na psicologia. Estamos eu e o meu paciente, e ele melhora, e eu sei que ele melhora, e ponto. E, Fermento, esse ainda é o argumento usado hoje, em 2023. Cara, mas o meu paciente melhora. O psicólogo psicanalista é o terraplanista atual, velho, né? Não faz isso comigo, né? Eu posso falar isso. Que eu vou sair daqui morta. Eu sou xingado eu sou xingado por... Imagina o que tu... Se eu sou xingado por religioso, por psicanalista também, de vez em quando pinta os lá. Mas porra, velho. Porra, que triste isso, velho. Eu entendo, assim... Eu entendo que existem áreas que a ciência ainda não chegou. E eu acho que tá longe de chegar. Tipo, vamos dizer assim, eu acho que existem... Minha opinião pessoal, né? Tá.